Bom dia! Vamos avançar sobre a leitura da história do rei Davi. Estamos caminhando bem. Chegamos no capítulo 17 do segundo livro do profeta Samuel. Husai atrapalha o conselho de Aitofel. Mas, para ganharmos contexto, vamos retroceder ao versículo 15 do capítulo anterior, capítulo 16, do segundo livro do profeta Samuel. Absalão em Jerusalém. Absalão, mediante rebelião, toma o poder de seu pai, rei Davi. E Davi foge para os caminhos do deserto. Davi em fuga. O rei Davi em fuga. E Absalão afirmando seu poder em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Quando Husai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou bem assim: "Vida longa ao rei! Viva o rei! Viva a soberania do rei!" E Absalão perguntou: "Onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele?" Husai respondeu: "Como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, escolhido por esse povo e por todos os israelitas. O Senhor tem legitimidade. O Senhor foi escolhido por Deus, Jeová, foi escolhido pelo povo, por todas as tribos, por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como servi o seu pai, eu agora o servirei." Aí Absalão disse a Aitofel: "Eu quero o seu conselho, Aitofel. O que devemos fazer?" Vejam só que conselho de perversidade, muito tremenda profanação. Aitofel aconselhou Absalão bem assim: tenha relações sexuais com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando da manutenção do palácio. Assim, você afirmará o seu poder por sobre o poderio do seu pai. Assim, todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo declarado do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados. Então, armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali, à vista de todos, na frente de todos, ele possuiu em relações sexuais as concubinas e mulheres do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam. Capítulo 17. Husai atrapalha o conselho de Aitofel. Depois, Aitofel disse a Absalão: "Deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado." E Davi estava em fuga. Absalão tinha o exército na mão. Davi tinha muito menos soldados ao seu lado, basicamente a sua guarda pessoal. Basicamente isso. Então, Aitofel sabia muito bem que Davi estava mais vulnerável.
Ele está cansado e desanimado, muito vulnerável. Ele ficará com medo, e todos os seus homens fugirão. Ele ficará sem defesa. Então, matarei somente o rei e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido, já que o Senhor quer matar somente um homem. E como o Senhor só quer a cabeça do rei, o resto do povo e o resto dos soldados que estão com Davi será poupado, será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom. E todos os líderes de Israel também acharam: vamos à caça do rei Davi. Aí Absalão disse bem assim: chamem agora Husai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Era uma decisão muito grave, uma decisão muito forte, uma decisão muito séria. Quando Husai chegou, Absalão disse: Husai, o conselho que Aitofel nos deu é este. Ele disse que devemos sair à caça e captura da cabeça do rei Davi. Devemos capturar e matar o rei Davi. E o momento é esse. Como ele está nos caminhos do deserto, praticamente sozinho, apenas com parte da sua guarda pessoal, cansado e muito desanimado, ele está muito vulnerável. Então Aitofel nos aconselhou a ir à caça e captura do rei Davi. Porque, segundo Aitofel, com a cabeça do rei na minha mão, efetivamente será aos olhos do povo a transferência do poder de Davi para minha pessoa. Quero a cabeça de Davi, quero a cabeça do rei, quero a cabeça de meu pai. Que conselho, hein? Conselhos perversos subsequentemente seguidos, outros conselhos mais perversos ainda. Conselhos perversos após conselhos perversos. Primeiro, afirma o seu poder possuindo as mulheres do seu pai. Depois, vamos capturar e caçar o seu pai. Queremos a cabeça do rei. Esse foi o conselho, Husai. E aí, devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Husai era um excelente conselheiro do reino. Por isso, ele era escutado. Husai respondeu bem assim: até Absalão escutava Husai. Desta vez, rei, o conselho de Aitofel não é bom. Não. O caminho não é esse. O Senhor sabe que o seu pai, Davi, e os seus homens são lutadores valentes. É tropa de elite. São os melhores soldados do reino. E que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. Afinal, o Senhor promoveu um golpe de Estado contra a soberania do rei Davi. Eles estão irados, encolerizados, dispostos a matar. O seu pai é um soldado muito experiente e acostumado a lutar em muita desvantagem.
Davi se notabilizava porque ele sempre lutava com muitas desvantagens. Veja o gigante Golias. Lembra, Absalão? A história você ouviu. Davi, o guerreiro das circunstâncias desvantajosas. O seu pai é um soldado muito experiente. E durante a noite, ele não fica com os seus soldados. Ele é muito prevenido, sempre pronto para atacar. Agora mesmo, ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar, mas preparado para matar. Logo que Davi atacar os soldados que o Senhor mandar, todos aqueles que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados e o Senhor já está com o poder na mão. Para que cometer essa infantilidade? Quem está escondido é Davi. O tempo está a nosso favor. Não há por que sairmos em perseguição e captura à cabeça do rei agora. Vamos esperar. Sabe por quê? Se o Senhor mandar uma tropa atrás de Davi agora, e Davi e os seus soldados atacarem os seus soldados, o Senhor ficará desmoralizado mediante os olhos do povo. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados pelos soldados de Davi, um rei em fuga. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes, acostumados a lutarem com desvantagens. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quantos são os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos, antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele, nem nenhum dos seus homens escaparão. Todos que estão com Davi e Davi morrerão. Nenhum escapará. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. O povo ficará com o Senhor. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Husai é melhor do que o conselho de Aitofel. É um conselho muito mais prudente, rei. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado. Husai, fazendo chegar comunicação sobre o que aconteceu ao rei Davi.
que estava nos caminhos do deserto. Então Usai contou aos sacerdotes Zadoc e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse bem assim: agora mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto. Não. Falem para Davi não passar a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente, para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimaas estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então, eles iam contar ao rei Davi. Para manter o rei Davi informado sobre as tratativas da corte de Absalão. Mas, dessa vez, um rapaz os viu e contou a Absalão. Então, Jonatas e Aimaas foram depressa para a casa de um certo homem, na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa, e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: onde estão Aimaas e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: atravesse o rio depressa, rapidamente. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão, e ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se. O mal voltou para o próprio maligno. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento, voltou para sua cidade e, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se. Ele percebeu que mais cedo ou mais tarde o poder seria restituído à soberania do rei escolhido por Deus, rei Davi. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se. E foi sepultado no túmulo do seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Maanaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail,
filha de Naás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, encontrou-se com Sobe, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, cereais diversos, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que, no deserto, Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Providências de Deus para Davi e os seus soldados que estavam em fuga nos caminhos do deserto. Maravilha! Lodebar, Maanaim, terras de aflição e de providências divinas. E Davi sempre cercado das melhores pessoas, as pessoas que eram providências de Deus para socorrer a aflição de um rei em fuga, rei Davi. E Absalão é só perturbação na corte. Como é que terei a cabeça de meu pai em minhas mãos, para poder efetivamente afirmar o meu poder em Jerusalém? Mas o mal não prospera. Próximo tópico, a morte de Absalão. Capítulo 18 do segundo livro do profeta Samuel. Mas o demais é papo para um próximo vídeo. Maravilha! História do rei Davi. História magnífica. História magistral. História que muito tem para nos ensinar na nossa lida diária. Que sejamos sensíveis à palavra de Deus e que absorvamos o melhor dos ensinamentos para darmos aplicabilidade na vida prática diária do cotidiano, do dia a dia das nossas vidas. É isso. Nunca esmorecer, sempre ter fé, certeza em Deus, de que Deus é salvação. A história do rei Davi é uma história de providência divina, de salvação. Uma história de socorro de Deus para um rei que sempre viveu em luta. É isso. Maravilha. Estamos avançando bem, moçada da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Deus é maior. Que aprendamos aprendendo a aprender. Que aprendamos aprendendo a história do rei Davi. Assim como aprendemos sobre a história de José, sobre a história de Moisés, sobre a história de Jó, sobre a história de muitos outros personagens bíblicos que muito têm a nos ensinar. Amém. Deus é maior, porque Deus é amor. Amém.